Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde que os primeiros filósofos começaram a tentar entender o universo. Uma pergunta aparentemente simples, mas que se transforma em um labirinto sem saída cada vez que alguém tenta respondê-la. Hoje, no Misterverso, vamos finalmente revelar a verdade chocante por trás do enigma. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Prepare-se. A resposta envolve ciência, filosofia, mutações genéticas, criaturas pré-históricas e um paradoxo que pode explodir a sua mente. Acredita-se que esse enigma tenha mais de 2000 anos. Filósofos gregos discutiam isso muito antes da existência da ciência como conhecemos hoje. Para eles, o problema não era sobre aves e ovos, mas sobre origem e criação. O que vem primeiro? O ser ou a semente do ser? Era uma pergunta sobre o universo, não sobre granja. Mas com o avanço da biologia, da paleontologia e da genética, a humanidade finalmente conseguiu encarar essa pergunta com respostas concretas, e a verdade é surpreendente. O primeiro passo para entender esse enigma é viajar no tempo. Muito antes das galinhas surgirem, muito antes mesmo dos pássaros existirem, outras criaturas já botavam ovos. Os ovos são uma invenção antiga da evolução. Peixes botam ovos, répteis botam ovos, insetos botam ovos, e os dinossauros botavam ovos milhões de anos antes de qualquer ave habitar o planeta. Ou seja, a existência do ovo como estrutura biológica é infinitamente mais antiga do que qualquer galinha. Mas isso não resolve completamente o enigma. Porque quando perguntamos o que veio primeiro, não estamos falando de qualquer ovo, e sim do ovo de galinha. A ciência moderna tem uma resposta incrível para isso. Segundo os geneticistas, cada espécie surge por causa de mutações, pequenas mudanças no DNA que acontecem dentro do embrião. Isso significa que a primeira galinha, a galinha verdadeira, surgiu de uma mutação genética dentro do ovo. Mas o ovo que carregava essa mutação foi botado por uma criatura que ainda não era uma galinha. Era uma ave ancestral, muito parecida, mas ainda geneticamente diferente. Imagine a cena. Uma ave pré-histórica, um quase galinha, bota um ovo. Dentro dele, algo extraordinário acontece. Uma pequena mutação na formação do embrião altera parte do DNA. Essa mutação é tão significativa que cria um novo tipo de animal. A primeira galinha da história da Terra. Ela nasce, cresce, e quando põe seus próprios ovos, cada um deles já carrega sua nova composição genética. Pronto, a espécie foi criada. Agora, juntando todas as peças, se a primeira galinha nasceu dentro de um ovo, mas o ovo foi botado por um animal que ainda não era galinha, a resposta é inevitável, o ovo veio primeiro. Mas se você acha que o mistério termina aqui, está enganado. Porque existe um detalhe filosófico que ainda mantém o enigma vivo. O ovo veio antes, mas o ovo de galinha, tecnicamente, só pode ser chamado assim se for posto por uma galinha. Mas a primeira galinha nasceu de um ovo que não era de galinha. Então, o primeiro ovo de galinha só existiu depois que a galinha nasceu. E sim, isso significa que, numa interpretação filosófica, a galinha veio primeiro. Assim, a resposta depende da forma como você olha o enigma. Para a biologia evolutiva, o ovo veio primeiro. Para a filosofia da definição, a galinha veio primeiro. Para o Misterverso, ambos fazem parte de um ciclo eterno que desafia a lógica humana. O universo tem dessas coisas. Quando você acha que encontrou a resposta, ele vira o jogo e te dá mais uma pergunta. E aí, ficou mais claro ou ficou ainda mais confuso? Deixe seu comentário. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? E se quiser mais curiosidades profundas como essa, é só pedir. Aqui no Misterverso, a gente responde até as perguntas que não deveriam ter resposta.